impostos, eles são classificados, primeiro ele tem 4 tipos. Então, o primeiro tipo é renda fixa. O renda fixa, como ele é caracterizado? Mínimo de 80% em taxa de juros ou inflação. Ele pode ter classes, a gente depois vai ver as classes dele. Mas todos eles têm que respeitar isso aqui. Aí eles têm uma outra verba, uma outra situação complementar. Mas isso aqui tem que ser sempre respeitado. Para ser renda fixa, ele tem que ser respeitado 80% no mínimo, taxa de juro ou índice de preço. Segundo tipo, vou deixar espaço para as classes, né? É o cambial. O cambial é o mínimo 80% atrelado à moeda estrangeira. Perceba que é sempre mínimo. Moeda estrangeira. Aí, o terceiro, eu tenho o fundo de ações, o fundo de renda variável. Ele tem que ter no mínimo, quanto? 67% em ações. E aí tem uma outra classe, que aqui eu concentro 80, concentro 80, concentro 67. Aí outro não concentra. Se não é nem esse, nem esse e nem esse, então ele é um multimercado. Deu 66,9, não é ações. Agora deu 67, é ações. Tá, mas se ele não é ações, se ele não deu esse percentual, ele vai chamar multimercado. Então é sem concentração, muitos mercados. Tá, mas de cada um desses fundos, eles podem se desdobrar, eles podem ter classes. Então, no fundo ele tem um regulamento. Se ele tiver mais de uma classe, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter lembra de lá? Primeiro eu tenho o regulamento, depois eu tenho o quê? O anexo para as classes. A política. Que dentro do regulamento tem a política, daí dentro do anexo vai ter a política também. E aí o apêndice para subclasse, se por exemplo eu tenho um para investidor qualificado, um para investidor de varejo. Um eu cobro taxa mais alta, outro eu cobro taxa mais baixa. Posso? Dentro da classe e subclasse, sim. Mas assim, aí eu estou da mesma classe, por exemplo, que a Camila. O que vai acontecer? Nós duas vamos pagar a mesma taxa de administração, porque a gente está junto. Agora não, eu estou numa subclasse de qualificado e a Camila está na de varejo. Aí pode ter diferença. Tá, então a renda fixa, ele tem algumas classes que ele pode ter. A primeira classe, ela chama curto prazo. Mas não confunda com o curto prazo lá da tributação. Tributação, Receita Federal, uma vez por ano, 365 dias. Aqui, no curto prazo, o prazo médio dos títulos, o que é o prazo médio? Eu vou pegar o mais curto, o mais longo e vou fazer uma média. Tá, mas o investidor vai deixar só esses dias? Não, o investidor, ele aplicou lá dentro e deixa o tempo que ele quiser. Uma coisa é o tempo que o investidor deixa o dinheiro aplicado. Outra coisa é o tempo que o fundo vai fazer com esses papéis. Por exemplo, digamos que todos nós aplicamos na cooperativa, né? O que a cooperativa faz com o nosso dinheiro? Ela empresta. O prazo do empréstimo é igual ao prazo da aplicação? Não. Mas então assim, uma coisa é o tempo que nós deixamos aplicado, outra coisa é o que a cooperativa faz com esse dinheiro. Então, aqui eu estou dizendo o que a cooperativa faz com esse dinheiro. O fundo vai fazer o quê? O prazo médio tem que ser menor ou igual a 60 dias. Só que para esse curto prazo, ele não pode ter nenhum louco lá dentro, nenhum longo. Então, mais longo até 375 dias. Aí, ele tem que ser 100% baixo risco. Tá, mas só título público? Não, ele pode ser título público ou privado, desde que baixo risco. Então, ele só vai poder fazer aquelas decisões mais arrojadas, como fazer um derivativo, um contrato futuro, que não cai na CPA 10, só na CPA 20, né? Contrato futuro, call, put, né? Mas para nós serve o quê? Ele é um contrato de risco, né? Ou de proteção. Eu sou produtor de soja, eu tenho soja para colher lá na frente, eu já vendo antes para garantir um preço. Estou fazendo o quê? Proteção. Proteção chama hedge.
Esse só pode fazer hedge, não pode fazer alavancagem, não pode tentar especular, tentar ganhar dinheiro porque pode perder. Então, só para se proteger. O segundo tipo de fundo, ele é o simples. Ele é simples. Não precisa de EPI, não precisa de termo de adesão, não pode investir recursos fora do país. E ele tem que ter o quê? 95% baixo risco. Então, não precisa API, termo de adesão, e não pode investimento no exterior. Significa que ele também só vai usar derivativos para proteção, que chama hedge. O outro tipo, vamos colocar primeiro os três conservadores, né? Ele é um fundo que chama referenciado. No mercado tem bastante referenciado DI. Por quê? Todos esses, ele tem que seguir a regra mãe. Qual é a regra mãe? Essa aqui. Referenciado, ele vai ter 95% atrelado à referência, ou seja, se eu sou um fundo DI, eu vou comprar o quê? DI. Se eu sou um fundo IPCA, eu vou comprar o quê? IPCA. Tá? Então é referenciado. E ele pode ter 80% baixo risco, público ou privado. 100% baixo risco, 95%, 80%. Então, o risco, curto prazo, simples e referenciado. Mas, eu posso botar um fundo de renda variável, uma classe de renda variável dentro da renda fixa? Eu até posso, com o restante, comprar renda variável. Mas os 20% que tem aqui, ele não dá o 67%. Então, ele não vai ser classificado como fundo de ações. Porque o renda fixa, o mínimo é 80% em taxa de juros. Só sobrou quanto para aplicar em qualquer coisa? 20. Então ele nunca figura em nenhum outro mais. Então ele fica aqui dentro. Então eu sou proibida de botar uma outra classe dentro desse fundo. Esse tipo é esse tipo. Agora esse tipo aqui é outra história. Esse aqui é outra história e esse aqui é outra história. Para ter classes dentro, ele tem que respeitar a regra principal. Mas aqui eu posso ter um ativo. O ativo, ele pode comprar qualquer coisa, duração, desde que é respeitada a regra principal. Mas ele não tem limitação de risco. Ele pode assumir mais risco para fazer o quê? Para tentar ganhar mais. Tentar ganhar mais. Então, o ativo, ele não tem essas limitações. Um outro fundo chama FIEX, Fundo de Investimento de Dívida Externa. O Brasil tem a dívida interna, títulos públicos, e tem a dívida externa. Ele deve para o BID, para o FMI, para organismos internacionais. Esse fundo, ele é criado no Brasil, mas ele vai comprar títulos públicos do Brasil lá fora. Títulos públicos. Quanto? Mínimo 80%. Então, mínimo 80% da dívida externa do Brasil. E o resto? O resto, títulos internacionais, porque é a dívida externa. E o último aqui, ele chama Fundo de Investimento no Exterior. Para que ele foi feito? Para comprar investimentos no exterior. O que ele vai comprar? Qualquer coisa fora do país. Aí, o percentual dele, mas ele pode estar no renda fixa, ele pode estar no ações, ele pode estar no multimercado. E aí a regrinha vai ser a mesma. Mínimo 67% em ativos no exterior. Renda fixa, investimento no exterior. Mínimo 67% de taxa de juros ou inflação fora do país. Fundo de ações, investimento no exterior. Mínimo 67% de ações. Obedeceu essa regra, obedeceu a outra também. Multimercado. Mas o multimercado não tem concentração. Tudo bem, ele não vai ter concentração no tipo de papel, mas ele vai ter que comprar papel no Brasil ou fora? Investimento no exterior, compra fora. Então, mínimo 67% no exterior.
Que tipo de papel? Se for renda fixa, juro, inflação. Cambial já é fora, compra moeda estrangeira, então não se aplica. Fundo de ações, investimento no exterior, compra ações aqui, mas mínima 67% lá fora. Multimercado não concentra o tipo de papel, se é juro, se é ações, se é inflação, se é qualquer coisa, mas tem que comprar no mínimo 67% lá fora. Então, com isso, nós temos as tipificações, os tipos de fundo, renda fixa, cambial, ações e multimercado, e temos as classes aqui dentro, que daí a classe tem que respeitar a regra principal dele. Pegou? Sim. Pode dar?